Com o apóstolo Daniel Rocha. Eu profetizo que Deus está quebrando cadeias, correntes, muralhas. Eu profetizo a libertação na tua casa, na tua vida, na tua família. Veja hoje o Senhor entrando dentro do teu lar hoje. Deus está quebrando todas as potestades malignas e trazendo libertação na tua vida. A última palavra é de Deus. Programa Operando Deus. Em um mundo onde exige o seu melhor, a força está na qualidade de suas conexões. Na Nono Níquel, celebramos esse ritual porque a vida e os negócios são melhores depois de um café especial. 100% arábica SCA 86+. Somos obcecados pela excelência. Para quem toma decisões importantes, a qualidade não é um detalhe. E essa busca deve ser a voz da sua marca. É por isso que oferecemos mais que café. Oferecemos um cartão de visitas de alto valor percebido que comunica cuidado e apreço. Apresentamos os kits corporativos Nono Níquel, totalmente personalizada para o seu público. Sua oportunidade é agora. Igreja Operando Deus. Cultos às quartas, às 19h30. Quinta-feira, tarde da bênção, das 15 às 17 horas. E no domingo, culto às 19 horas. Igreja Operando Deus. Rua Robert Kennedy, número 37. Itararé, Vitória. Paz do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe sua vida. Abra sua Bíblia sem perca de tempo, 2 Samuel, capítulo de número 11. Tem uma palavra de Deus para o teu coração. Você que nos visita, dê um sinal com a mão. Você que nos visita pela primeira vez, deixa eu te ver. Deus abençoe. Deus abençoe. Você que está na sua casa também, que o Senhor Jesus venha falar com você poderosamente no teu coração. Você que assiste pela Rede TV, pela Rádio A Cor da Vida, pelo YouTube, Instagram, Facebook. O Senhor, Ele venha falar com você, Ele vai falar com você. Abre o teu coração, não se distraia. Eu tenho um recado de Deus para a igreja. Amém? Quero agradecer os irmãos, hoje foi o dia da Bíblia. Quero agradecer toda a equipe que foi, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. É muito bom quando você vê aqueles que se posicionam em cima do direcionamento que você dá. Glória a Deus. Eu imagino quando for o arrebatamento da igreja, quando a gente chegar lá em cima e o Senhor olhar para a gente. E Ele vai olhar e vai falar, eu falei para você fazer isso, você fez. Uma das coisas que me chama a atenção, sabe o que é? É aquilo que Deus falou com Josué. Eu já preguei tantas vezes aquela história de Josué. Uma das coisas que me chama a atenção, eu comecei a anotar. Eu fui marcando. Peguei com a caneta e comecei a marcar e pintar de verde. Às vezes que está falando sobre Moisés, o nome Moisés. E o nome Moisés vai ser lembrado 10 vezes no primeiro capítulo de Josué. O cara já estava morto. Mas Deus estava lembrando ali, ó, cuida de fazer conforme aquilo que Moisés te falou. Como é que Deus dá peso à palavra de Moisés, que foi usado por Deus para colocado na vida de Josué. E aí uma das coisas que eu carrego comigo no meu ministério, sabe o que é? Deus levanta homens e coloca sobre a vida da gente. Primeira coisa, sabe se esse homem está na direção de Deus. Saiba se ele é direcionado por Deus. Saiba se é Deus na vida dele, se ele tem uma vida de testemunho e de exemplo na sua vida. Segundo, você sabe disso? Ouve aquilo que está saindo da voz da boca do seu líder. E um dos segredos do meu ministério, da bênção de Deus no meu ministério, foi eu observar detalhadamente o comportamento da minha liderança e aquilo que a minha liderança me direcionou. Entendeu? Porque isso é um dos segredos para você conseguir pegar e avançar. A obediência, isso é muito forte. Eu louvo a Deus pelos 50 que foram. Glorifica a Deus pelos 50 que foram. Irmão, pare de perder tempo com quem não foi.
Para de perder tempo com aquele que deu. Tem gente que fica ali só focado no que deu errado. Não, louve a Deus pelo que deu certo. Aprenda isso pro seu ministério. Você já está conversando com uma pessoa, falando, não desgasta emoção com isso não. Não gasta energia com isso não. Foca no que está acontecendo. Assim você vai avançar. Senão você vai desfocar naquilo que Deus quer para a sua vida e vai ficar lá tristinho. Por quê? Não. Foca naquilo que Deus te deu e louve a Deus por aqueles que obedeceram e aqueles que foram. É assim que funciona. Ou você vai ter um ministério fracassado e vai ficar tristinho por quem não foi, por quem não fez, porque isso. Não perde tempo com isso. Foca no que Deus está te dando. Amém? 2 Samuel capítulo 11, versículo de número 1. Quem achou diz amém. Diz assim: na primeira época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde Davi se levantou da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Foi fazer o quê? Passear. Repita essa palavra comigo. Passear pelo terraço do palácio. E viu uma mulher muito bonita tomando banho. E mandou alguém procurar saber quem era. E disseram, é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias e Tita. Pode se assentar, aplaudindo a Jesus bem forte. Se é para Jesus, se é para Ele, com as mãos você aplaude, com a boca glorifica. Louvado seja Deus, vamos lá. É para Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória. Glória a Deus. Meus amados irmãos, preste bastante atenção. Esse texto bíblico que nós acabamos de ler vai falar a história do rei Davi. O rei Davi é aquele que Deus levantou ele lá atrás das malhadas. Aquele que foi ungido pelo Senhor. Aquele que foi levantado para estar em um lugar onde Saul rejeitou pela sua desobediência. Quando Saul desobedece a Deus, Deus já tem um rei preparado. Deus vai levantar Davi. Deus levanta Davi, homem segundo o coração de Deus. Deus levanta Davi, homem obediente. Deus levanta Davi, homem que está com o coração disposto, até mesmo morrer para cuidar daquilo que o Senhor colocou nas mãos dele. O que você é capaz de fazer para cuidar daquilo que Deus colocou na sua mão? Vou repetir. O que você é capaz de fazer para cuidar e para abrir mão daquilo que Deus colocou na sua mão? Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Davi, ele, para cuidar das ovelhas que o seu pai colocou nas mãos dele, ele mata leão, ele mata urso. Ele é um homem obediente que se submete a coisas simples. Ele é disposto a carregar alimento e fazer uma viagem para levar para os seus irmãos na guerra. Davi, homem segundo o coração de Deus, ele se coloca à disposição de enfrentar gigantes em nome do Senhor, sempre colocando o Senhor na frente. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi, o rei mais famoso que já existiu depois de Jesus, o rei Davi. Se você for lá em Jerusalém, você vai conhecer lá a cidade de Davi. A parte da cidade que é de homenagem para Davi. De tanto que Davi foi um camarada querido. Só que agora eu quero falar sobre o pecado de Davi. Eu quero falar sobre algo que Davi fez, algo que Davi cometeu, que essa história vai trazer muita edificação e temor para o nosso coração. E eu quero descrever aqui, eu quero correr com você aqui, citando alguns pontos, porque uma coisa que me chama a atenção é que Davi, ele não caiu quando ele estava no pasto. Davi, ele não caiu quando ele estava matando um urso e matando um leão. Davi não desagradou a Deus quando ele estava fazendo nenhuma dessas coisas. Mas Davi entristeceu o coração de Deus
e deixou Deus muito chateado foi quando ele assumiu o trono. Depois que ele já está um tempo no trono, está tudo estabelecido. E mesmo quando Davi está no trono, ele ainda assume o trono e ele ainda vai honrar a aliança que ele tem com o Jonatas, que é filho do rei Saul. Então ele vai mandar chamar Mefibosete, vai colocar Mefibosete na mesa. Davi é um cara de honra. Davi é um cara de obediência. Davi é um cara que se submete à voz de Deus. Só que Davi vai cometer um erro terrível na sua trajetória. A Bíblia vai dizer, amados irmãos, que eu quero acompanhar com você aqui do versículo de número 1, e eu peço que foca aí para mim, que eu vou falar vários versículos bíblicos, por gentileza. A Bíblia vai dizer, quando você começa lendo, no versículo de número 1, que na época da primavera, no tempo que os reis acostumavam sair para as batalhas, preste bastante atenção, é tempo que era para os reis saírem para a batalha. No tempo que era para Davi sair na batalha, ele resolve aquele dia tirar folga. Ele resolve tirar um tempo de férias. Ele resolve tirar um tempo de férias, onde ele tira a armadura dele, ele guarda a espada dele. Ele olha e ele vê que o exército dele agora está grande. O exército dele é forte, é treinado. Ele ainda tinha os valentes de Davi, que eram homens de guerra, homens de batalha. Um homem matava 50, 100 homens. Um dos valentes de Davi. Os valentes de Davi era como se fosse a tropa de elite. Mas mesmo Davi tendo essa tropa de elite de guerra, ele sempre ia para a guerra. Mas nesse tempo, na época da primavera, no tempo que os reis acostumavam a sair para as batalhas, ele simplesmente envia Joabe. Beleza, eles vão ganhar a guerra. Só que, porém, Davi tira férias. E nesse tempo de férias que Davi tira, nesse tempo de descanso, Davi também vai tirar descanso da espiritualidade. Davi também vai tirar férias do espiritual. Davi também vai tirar férias da vigilância. E aí vai começar a acontecer o caos na vida de Davi. O homem que é segundo o coração de Deus vai entrar numa fase de caos. Vai entrar em decadência espiritual. Porque escolheu tirar férias da espiritualidade. Escolheu ficar um tempo de descanso. O problema não é descansar. O problema é você querer descansar da vigilância. O problema é você querer descansar da palavra, em vez de descansar na palavra. Agora Davi, ele está no seu palácio, ele acorda. Joabe está batalhando, o exército está batalhando. Davi está descansando. Tome cuidado com as férias que você tira. Toma cuidado com o seu tempo de descanso. Sabe aquela história, vou tirar um tempo para mim. Aonde você fecha seu quarto, descansa e fala, vou pegar e vou assistir a série que eu quiser. Estou o ano inteiro vigiando. Estou o ano inteiro esperando essa época para descansar. Quer saber de uma coisa? Vou tirar as 2 semanas sem ir na igreja. Quer saber de uma coisa? Cara, já jejuei muito. Agora eu vou tirar um tempo sem jejuar, porque eu já jejuei tanto tempo, já vim buscando tanto tempo. Eu já estou subindo um monte tanto tempo. Eu quero dizer uma coisa para você. O diabo é paciente. Ele é paciente. Ele está esperando você tirar férias do propósito, férias sem jejuar, férias sem ler a Bíblia, férias sem buscar. Ele está esperando você tirar férias da espiritualidade. Davi acorda, se levanta, eu imagino, mente pregador. Ele se espreguiça. Talvez ele nem dobrou o joelho para orar naquele dia. Porque eu morro de medo de sair de casa sem orar. 2 coisas que eu não faço. Nunca saio da minha casa sem orar. Se acontecer um negócio muito doido, que eu tenho que levantar correndo para sair, nem que seja no carro, antes de sair da garagem, eu vou orar. Sair sem orar, você é doido, irmão. Ó, eu, sem o general do meu lado? Sabe qual é o nosso problema? Queremos a independência. Queremos ser independente. Você pode ser independente financeiro.
Você pode ser independente daquele julgo, às vezes, de alguém que te sustentava, e agora você vai assumir um negócio, e você vai poder agora não depender daquela pessoa. Você pode ser independente de um monte de coisa, você só não pode ser independente de Deus. Querer sair do local da dependência do Senhor é suicídio espiritual. Davi levanta. E agora ele vai para a janela, tomar um ar. Janela é o lugar que entra vento, está no terraço, lugar ventilado. E quando ele olha, Davi vê Betseba. Sabe quem é Betseba? A mulher de Urias. E ela está tomando banho. E a Bíblia diz que ela era linda. Ela era muito bonita. E o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, vai começar a apreciar. Por quê? Porque ele é homem de Deus. Ele é homem de Deus, mas lembra, ele ainda é homem. Ele é um homem segundo o coração de Deus, mas lembra, ele ainda é homem. Ele é homem que tem a vida consagrada, mas lembra, ele ainda é homem. Não esqueça quem você é. Porque quando você esquecer quem você é e você achar que você é o cara, que você é a mulher, eu sou isso, eu não caio, eu não erro. A Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. O se cuidar para não cair é estar no nível de alerta para vigilância. E eu estou falando e tem gente aqui que você sabe que você não está vigiando. Você sabe que tem área que tem brecha. Você sabe que tem área que tem legalidade. Você tem aberto uma janela, ó. E tem uma Betseba lá para você olhar. Tome cuidado com as janelas que você abre. Toma cuidado com os terraços que você vai para tomar vento. Toma cuidado com o tempo de descanso. Ai, está muito pesado, é muita coisa, obra de Deus. Ai, é muita coisa para fazer, é muita coisa para isso, para aquilo. Tu não sabe o preço que essas férias vai te custar. Calaço, remenderevácia. Se Davi soubesse o preço que ele iria pagar por aquele descanso espiritual, por não utilizar daquela armadura da vigilância, ou do nome que tu quiser usar, aquele dia eu tenho certeza que ele não ia por aquele terraço. Irmão, o dia que tu ora, Deus te livra de cilada que você nem imagina. Deus te livra de guerras que você não aguentaria. Deus te livra de tentações que você não suportaria. Davi tira aquele dia de descanso, daqui a pouco ele está lá. E ele vai ver Betseba. Eu te faço uma pergunta para você. A Bíblia não diz que aquele é o primeiro dia que Davi está naquele terraço. Não é o primeiro dia que Davi está ali naquele lugar, não. Como é que ele vai conseguir enxergar Betseba naquele lugar? Aquela casa era a casa de Urias. Como é que justamente naquele dia, sabe por quê, irmão? Quem está preocupado com a guerra, não tem tempo de se distrair com os negócios dessa vida, não. Tem coisa que você só vai enxergar se a sua visão estiver afetada. A igreja aqui tem um monte de problema, um monte de coisa para fazer. Os irmãos têm problema naquilo, tem um ar-condicionado que tem que mexer, tem a goteira que está pingando, tem não sei o que lá mais. O cara está na guerra, ele está aqui, aleluia, glória a Deus. Deus é poderoso, meu Deus. Quando o cara começa a ficar com uma visão ruim, ele começa a tirar férias da espiritualidade, ele começa a ver, rapaz, aquele ar-condicionado está pingando demais, né? É aquela irmã está assim, né? O outro sabe por quê? Porque quem não está com a mente na guerra, começa a focar muito em coisas carnais, começa a focar muito em tudo, menos naquilo que é para focar, que é no principal, que é do altar. Parece que Betseba, nua, com seios de fora, tomando banho, naquele dia, naquele lugar, imagine de longe.
Parece que aquilo cresce na mente de Davi, porque Davi não está preocupado com a guerra. Ele não está orando naquele dia, ele não está buscando. Então ele olha e ele começa a apreciar. Cuidado, que terraço que você está indo? Que janela que você está olhando? Talvez qualquer um de nós homens aqui, principalmente eu, também pararia para ver Betseba. Perguntaram para Billy Graham. Billy Graham, se tu entrasse num quarto e tivesse uma mulher nua naquele quarto, linda, bonita, maravilhosa, e quando você entrasse dentro do quarto, você visse ela, você cairia com ela? Sabe o que Billy Graham, o maior evangelista, um dos maiores evangelistas que já existiu, sabe o que ele falou? Eu cairia com ela. Aí o repórter falou, você cairia? Ele falou, sim, é por isso que eu nunca entraria naquele quarto. O problema, querido, não é você se conhecer. Não é você conhecer sua fraqueza. Você tem que se conhecer e conhecer a tua fraqueza. O problema é você tem que entender, tem lugar que eu não posso pisar. Tem tela que é ler que te remando remanar sarábia. Tem tela que eu não posso abrir. Tu acha que eu vou subir para o monte quase todo dia? Por quê? Porque eu sou forte. Você acha que eu jejum quase todo dia? Por quê? Porque eu sou o 007 espiritual. Não, eu me conheço. E eu sei que eu preciso morar na casa da vigilância. Teleia dominasse kelemaia. Tu precisa se conhecer. A soberba e a arrogância precede a queda. Calamanto dominácia. Tem muito homem de Deus caindo. Tem muita mulher de Deus caindo. Porque eles chegam num nível que fala, agora eu sou espiritual. Não preciso orar mais para pregar. Eu já preguei mais de 1000 vezes. É só abrir a Bíblia. Aonde abrir aqui eu prego. Vai. Não, porque eu tirei 21 dias em cima do monte. A oração dos 21 dias passou. E a de hoje? A Bíblia diz que a cada dia basta o teu mal. A vigilância de ontem, estou sentindo o papai aqui. A vigilância de ontem foi para ontem, a de hoje é para hoje. A guerra de ontem foi para ontem, a de hoje é para hoje. Ontem tu matou um urso, hoje tem um leão e amanhã tem Golias. Calamanto de Sarábia. O problema é que nós queremos tirar férias. O ministério está pesado, o ministério não está pesado. Pesado é o peso do pecado se tu cair. Pesado é Satanás te colocar na coleira e falar, agora tu tem brecha, agora tu está na minha mão. Mas Davi está lá. Ele está com título. Mas o título dele de homem segundo o coração de Deus, naquele dia não serviu para nada. Porque não adianta ter título e não ter vigilância. Eleia dominar, eu sinto Deus aqui na terra. Calamanto domaná sarábria. Meu título de apóstolo não vai me salvar, não vai me ajudar em nada. Igreja Operando Deus. Cultos às quartas, às 19h30. Quinta-feira, tarde da bênção das 15 às 17 horas. E no domingo, culto às 19 horas. Igreja Operando Deus. Rua Robert Kennedy, número 37. Itararé, Vitória. Em um mundo onde
exige o seu melhor, a força está na qualidade de suas conexões. Na Nono Níquel, celebramos esse ritual porque a vida e os negócios são melhores depois de um café especial 100% arábica SCA 86+. Somos obcecados pela excelência. Para quem toma decisões importantes, a qualidade não é um detalhe. E essa busca deve ser a voz da sua marca. É por isso que oferecemos mais que café. Oferecemos um cartão de visitas de alto valor percebido que comunica cuidado e apreço. Apresentamos os kits corporativos Nono Níquel, totalmente personalizada para o seu público. Sua oportunidade é agora. Foi assim meu viver neste mundo tão cruel. Me iludi por tentar neste mundo ser amado. Me envolvi sem perceber, entreguei meu coração a momentos de prazer, por não ter o amor de Deus no coração. Hoje eu sei o porquê eu não pude ser feliz. Só havia solidão pelas minhas madrugadas. Mas um dia eu acordei do sonho da ilusão. Conheci um grande amor que em toda a minha vida eu procurei. Nem o amor de um pai, nem o amor de uma mãe, nem o amor de um irmão, muito menos a paixão pode se comparar ao amor de Jesus. Deu por mim sua vida na cruz. Hoje eu sei o porquê que eu não pude ser feliz. Só havia solidão pelas minhas madrugadas. Mas um dia eu acordei do sonho da ilusão. Conheci um grande amor que em toda a minha vida eu procurei. Nem o amor de um pai, nem o amor de uma mãe, nem o amor de um irmão, muito menos a paixão pode se comparar ao amor de Jesus. Deu por mim sua vida na cruz. Nem o amor de um pai, nem o amor de uma mãe, nem o amor de um irmão, muito menos a paixão pode se comparar ao amor de Jesus. Deu por mim sua vida na cruz. Deu por mim a sua vida lá na cruz.